Olá, pessoal. Bom dia. 9 horas. Vamos iniciar o nosso webinar de hoje, tá? Falar um pouquinho aí sobre parte de válvulas, ok? É um assunto relacionalmente simples, mas é muito bom que a gente tenha algumas atenções aí, tá ok? Só um momento. Bom, meu nome é Thiago Piscin, eu sou engenheiro de aplicações da empresa IFM, tá? Trabalho na área de vendas aí para o interior do estado de São Paulo, tá ok? Praticamente aí Campinas, Ribeirão Preto, Araçatuba, essas regiões, tá ok? Vamos lá. Eu vou falar um pouquinho da IFM, alguns devem conhecer, outros não, então para nós equalizarmos aí, falar um pouquinho da IFM, tá? A IFM é uma empresa alemã, fundada em 1969, a gente tem cerca de 7.000 funcionários distribuídos em 85 países, então provavelmente em cada país que nós tivermos projetos aí, vai ter um funcionário da IFM disposto a ajudar todos vocês, tá? O nosso CEO, o Michael Marhofer e Martin Buck, tá? Ficam na Alemanha, tá ok? E eles são responsáveis pela direção aí, né, de todo o grupo IFM. Os nossos mercados, né, estão em 85 países, faturamento de 1 bilhão de euros, tá, medido em 2019, e no mundo aí mais de 150 mil clientes espalhados, tá ok? O nosso portfólio de produtos são sensores de posição, então sensores indutivos, capacitivos, fotoelétricos, né? Também estamos presentes na parte de instrumentação, então parte de pressão, temperatura, vazão, condutividade, né? Temos bastante, um portfólio bem grande para essas áreas de produtos, tá? Máquinas móveis também, tá? Onde a gente tem câmeras aí de anticolisão, sistema de controle para máquinas agrícolas, que já tivemos alguns seminários sobre isso aí no passado, tá? Controle industrial, então a IFM ela possui uma linha muito grande para a parte de rede industrial, ok? Então, ASI, Profibus DP, Profinet, Ethernet IP, EtherCAT, temos quase todos os protocolos aí do mercado, ok? Tecnologia de segurança, sistemas de identificação e visão que a gente pode utilizar para a área de qualidade, ok? Também já tivemos alguns webinars sobre isso. Monitoramento de condições de máquinas, então, desde a parte de vibração até análise de umidade de óleo, temperatura do óleo, então, uma parte bem preditiva também, tá? Tecnologia de conexões, então, conectores, adaptadores, parte de IO-Link, que é um protocolo novo no mercado aí, né? Caixão de fábrica, então, um protocolo bem interessante, a gente vai falar um pouco dele hoje. E a parte de software, então software de gestão de ativos, onde a gente pode verificar todos os dados que nós temos na planta, tá ok? E visualizar isso de uma forma geral, tá ok? Os nossos mercados principais, né, os nossos segmentos aí são fabricantes de máquinas, a parte automotiva, alimentos e bebidas, siderurgia, energia renovável, máquinas para embalagem e máquinas móveis. Então, vamos iniciar agora um pouco do nosso assunto de hoje, tá ok? Então, eu vou fazer só um alinhamento com vocês aí, a identificação dos elementos que nós vamos falar um pouco hoje, só para dar uma nivelada, né,
para todo mundo aí, né? Então, a parte 1 aí é o monitor de feedback da válvula, ele é responsável por nos dar as informações dessa válvula, né? Depois nós temos a parte 2, que é o atuador da válvula, ele que vai fazer a ação, né? Atuar, como o próprio nome diz, né? No corpo da válvula, que é o nosso item 3, tá? Então, no mercado, nós temos diferentes tipos aí dos 3 elementos, tá? Hoje, especificamente, a gente vai falar de monitor de feedback, né? Os atuadores no mercado aí, nós temos tanto pneumático, temos elétrico, temos hidráulicos, né? Nós temos vários tipos aí que a gente pode escolher dependendo da nossa aplicação, tá? E a mesma coisa o corpo da válvula, que geralmente ela é especificada, né, pelos fabricantes de acordo com o seu processo. Então, não existe, na verdade, uma questão de o que é melhor e o que é pior. Não, quem vai dizer isso para você é o seu processo, tá bom? Um pouco aí da história, do lado esquerdo, aí, um pouco da história da automação de válvulas, né, de processo, desde no item 1 aí, sem nenhum tipo de automação, ok? O item 2, quando a gente tinha fins de curso, que a gente chama, né, fins de cursos mecânicos, totalmente mecânicos. Depois viemos para a parte eletrônica, né, com sensores indutivos, e depois a quarta parte é a parte de mais informações, diagnósticos, né, coisa que a gente poderia aí, ter uma manutenção preditiva e tudo mais. Quais são os desafios, né? Por que a gente automatiza uma válvula, né? A gente tem alguns desafios aí, né? Aumentar a disponibilidade, performance do processo, né? Aumentar o ciclo de vida do equipamento, tá? E redução do custo de manutenção. Então, quanto mais tempo esses elementos estiverem funcionando, menor é o tempo que a gente utiliza para ir até campo e fazer uma manutenção, tá? Para quem conhece aí de válvulas de controle e tudo mais, a gente sabe o quanto é um pouco desgastante, né? Você ter que ir até o campo, retirar essa válvula, fazer a manutenção, muitas vezes dentro do cliente, mas muitas vezes a gente tem que mandar de novo para o fornecedor, né? Para fazer alguma manutenção um pouco mais pesada. E isso a sua planta está parada, né? Então a gente perde dinheiro de produção, né? Então esse é o grande desafio, né? Aumentar a disponibilidade, acho que é o ponto mais importante que nós temos aí, tá ok? Só que também com isso nós temos algumas barreiras, temos algumas barreiras, tá? Equipes reduzidas, falta de especialistas nessa área, tá? Um orçamento bem reduzido e a prioridade em investimentos. Como eu falei um pouco mais anteriormente, é uma situação muito simples, né? Válvula de controle, a automação de uma válvula de controle, ela é uma coisa muito simples. E a maioria de nós, engenheiros, nós focamos muito em processo, né? P&D avançado, precisão de equipamentos e tudo mais. Mas é a nossa válvula que vai atuar no processo. Então, não adianta nada nós fazermos uma baita de uma automação na parte superior e na hora de atuação a gente deixar um pouco de lado isso aí, tá? É aquele negócio, a gente cobre a cabeça e descobre os pés, né? Então não adianta muito, tá? Então mais para frente a gente vai falar um pouco mais sobre alguns cenários da automação que a gente tem aí, tá? Então eu vou passar 3 cenários agora que eu gostaria que vocês refletissem. Aonde vocês estão?
né? E para onde a gente pode chegar. Então, para quem estiver no cenário 1, por exemplo, a gente tem muita coisa para fazer, né? No cenário 2, nós já estamos bem melhores, mas a gente pode continuar, né? A gente pode fazer uma coisa melhor, tá? Então, vai depender um pouco de vocês aí, um pouco de uma reflexão, se o seu processo também necessita, tá? A intenção desse webinar é que vocês pensem, vocês reflitam e nos avisem se vocês quiserem mudar, tá? Depende bastante também do que o seu processo pede, tá? Então, aqui no primeiro cenário, a gente tem um cenário que é somente a atuação da válvula, tá? O seu PLC envia um sinal para um painel pneumático, por exemplo, ou também o seu PLC envia um sinal direto, tá? Para uma válvula solenoide, que vai estar na válvula principal, né? Acoplada no atuador, e você tem o aberto e o fechado. Então, você somente vai atuar na válvula, seja ou por painel pneumático ou por válvulas solenoides diretamente no atuador, tá? Porém, a gente fica numa dúvida, né? A gente vai lá, o PLC manda abrir, será que abriu? Né? Ou será que fechou? Né? É uma dúvida que a gente tem. Então, geralmente, para os clientes que estão nesse cenário, é necessário a gente avaliar, né, outras variáveis, como, por exemplo, se a gente estiver vendo o nível de um tanque, né, que a gente pede para fechar, né, a válvula para parar o enchimento de um tanque, nesse cenário você aperta lá, ou se não o CLP manda um sinal, e você manda fechar a válvula. Como que você vai saber se essa válvula fechou ou não? Verificando a variável de processo que você está medindo, que é o nível. Se ela continuar subindo, você sabe que a sua válvula teve um problema. Só que muitas vezes isso é tarde demais, porque até você ir ao campo e fechar essa válvula, né, manual, às vezes o seu tanque já está desperdiçando aí produto, tá ok? Então fica a dica aí, fica mais ou menos a reflexão aonde a gente pode chegar, tá? Depois nós temos o cenário 2, que ele já é um pouco melhor, né? Já é bem melhor, na verdade, do que o cenário 1, né? Além da atuação tanto por painel pneumático quanto pelas solenoides, nós temos também um feedback dessa válvula, tá ok? A gente tem um feedback. Através desse feedback, nós vamos saber apenas 2 pontos, se ela está aberta ou se ela está fechada, tá? Temos também a opção, né, de se você estiver no meio termo da válvula, ela nem está aberta, nem está fechada, você não vai receber nenhum sinal digital. Então, a gente sabe que ela está numa posição intermediária, tá? É uma opção boa, é melhor do que o cenário 1, né? Só que a gente tem um certo problema. Cada válvula, né, cada sensor de válvula, ele vai com 4 fios. Então, vai um cabo com 4 fios, com 4 pontos. E aí a gente pega uma foto mais ou menos como essa da direita, tá? Onde a gente tem um painel de passagem, um monte de cabos, um monte de fios, né? Então, eu até coloquei um robozinho aí, porque se der, por exemplo, problema numa válvula do enchimento do tanque 1, por exemplo, do tanque A, se nós não tivermos um especialista mesmo, ou a pessoa que trabalha direto nessa área, como que ela vai saber qual que é o cabo correto? Né? Bem complicado. Então, a gente tem aí um diagnóstico, já é bem melhor, né, do que o primeiro cenário, porém, ainda a gente não tem uma total informação dessa válvula, tá ok? E aí a IFM possui alguns produtos, tá, para esses 2 cenários,
tá? Principalmente para o cenário 2, ok? Então, nós temos os sensores indutivos, tá? Para válvulas de controle. Esse primeiro modelo aqui da esquerda, o menorzinho, ele é apenas para quem quer mudar do cenário 1 para o cenário 2, tá? A gente só tem a indicação de aberto e fechado, e a atuação vem através de painéis pneumáticos, tá? Então, o ar vem direto para o seu atuador, e com isso a gente tem o aberto e o fechado, tá ok? Depois nós temos esse outro modelo, que são para os clientes que utilizam válvulas solenoides direta no atuador, as válvulas solenoides tipo Namur, tá? Que são os padrões aí. Ele tem uma saída digital, onde você pode enviar o sinal do PLC nele, né? E ele atua na sua válvula, tá ok? Então, nós temos aí para os dois tipos de cliente. É muito comum na parte de válvulas rotativas, né, as nossas famosas XVs aí, a gente tem o protocolo ASI, né? Então, através do ASI, você consegue o feedback de aberto e fechado e também atuação, tá? Então, nós temos esse modelo aqui do meio, que ele é em ASI, tá ok? Depois nós temos para as válvulas lineares também, né? Válvulas lineares, nós temos o sensor também em ASI e também convencional, tá? Então, as válvulas lineares aí também não estão sem nenhum tipo de proteção, tá? Sem nenhum tipo de feedback. A gente também tem essa opção, tá? E no caso da IFM é muito simples você escolher isso pelo nosso site ou, claro, no final dessa apresentação a gente vai ter os meus contatos aí, vocês podem entrar em contato comigo e a gente fazer uma seleção, né, melhor custo-benefício para vocês. E é muito simples, é só a gente saber as distâncias entre os furos dos atuadores, né? Muitas vezes a gente recebe algumas requisições aí e a gente está sem esse dado, é unicamente esse dado que a gente precisa, ok? Vamos para frente. Agora a gente vai numa parte de gerenciamento do ciclo de vida dessa válvula. Então, a gente não vai querer saber só se essa válvula, se ela abriu ou se ela fechou, tá? Eu quero saber mais informações da minha válvula. Eu quero saber, por exemplo, o tempo de abertura, o tempo de fechamento. Eu quero saber o ângulo que essa válvula tá atuando, tá? Esses tipos de características, né? Esses tipos de características, eles estão mais presentes nos posicionadores de válvula. E a IFM trouxe essas características para o nosso monitor, entendeu? Para quê? Para que a gente possa ter uma maior avaliação dessa válvula, a gente conseguir fazer uma preditiva dessa válvula, tá? Para a gente saber quando essa válvula vai ter algum problema, né? Novamente, eu estou batendo muito no ponto de disponibilidade, né? Quando nós agendamos, né, uma parada programada, a gente trabalha com um planejamento de toda a cadeia de produção. Então, a gente vai parar uma área, a gente vai parar a outra, nós vamos ficar parados, por exemplo, 4 horas, e dentro de 4 horas a gente tem que voltar a produzir, tá? Então, é isso que esse sensor vai fazer para nós, tá? Ele vai dar mais dados para a gente, para que nós possamos, né, planejar melhor as nossas ações dentro da nossa planta, tá ok? Essas informações, elas trafegam, tá? Através do IO-Link, que é um protocolo, né, ponto a ponto de campo, tá? Onde ele passa, além dos valores, os diagnósticos desse equipamento, tá? E as remotas de campo, elas não necessitam ir no painel, então a gente tem uma redução muito grande de custo de painel, isso vai direto no campo.
Então, a gente pode colocar essa remota próximo às nossas válvulas, né? E fazer as conexões apenas com um cabo M12, que ele é comum, tá? A gente não precisa de shield, a gente não precisa de vários cabos passando em canaletas, ele é um cabo normal, tá? Da remota IO-Link até o nosso PLC, eu coloquei o PLC da IFM, mas a gente pode comunicar com qualquer PLC do mercado, desde que esse PLC trabalhe com algum protocolo de rede, tá? Um Profinet, um Ethernet IP, tá? Um ASI, qualquer protocolo de rede que a gente pode utilizar aí, né? A gente comunica com as remotas, tá ok? Para os mais antigos aí, né, a gente tem o Modbus TCP também, tá? Para você fazer essa comunicação e você receber os diagnósticos. Então, aqui no lado, eu coloquei algumas vantagens, né, dessa parte. Então, a atuação através de painel pneumático ou também através da válvula solenoide, a gente continua com essa flexibilidade. Feedback de aberto e fechado no mesmo fio, ou seja, você tem em apenas um cabo, você tem todas as informações. Alguns diagnósticos como ângulo de abertura, quantidade de ciclos, o tempo de abertura e o tempo de fechamento, tá? A gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, tá? Redução do cabeamento por se tratar de redes industriais, isso não é a indústria 4.0 que está nos trazendo, isso aí desde o passado, quando a gente usa protocolo de rede, a gente já vê bem essa redução, né? E redução no número de cartões de PLC, porque aí a gente não precisa ficar com vários cartões do PLC, a gente manda direto isso com um protocolo de rede. Então, só a economia nos cartões já fica muito bom, né? A gente consegue uma redução muito legal, tá? E também necessidade de painéis, né? Então, para quem gosta de colocar toda a parte de campo num painelzinho, beleza, fechou. Mas pelo menos o tamanho dele vai diminuir. Então, a gente tem menos chaparia, né? Então, melhora para a gente a questão de custo. Agora, esses são os dois, o produto, entre aspas, aí, tá? O produto mesmo, para a sua válvula entrar na indústria 4.0, tá? O MVQ 101, para quem utiliza painel pneumático, e o MVQ 201, tá? Para quem utiliza solenoides direta no atuador, tá ok? A gente tem aqui um botão indutivo, tá? Para configuração, um LED que você pode configurar a cor que você quiser, tá? Para o aberto e o fechado, tá? Aqui está um exemplo. E a gente tem também a famosa indicação local no padrão, né? Que é o preto para o fechado e o amarelo para o aberto, tá? Para quem for utilizar esse equipamento mais no cenário 2, por exemplo, ele é indicado para o cenário 3, tá ok? Mas se você quiser utilizar no cenário 2, eu tenho um videozinho aqui, tá? Que a gente vai mostrar como ele faz a configuração, tá ok? Só um momento. O vídeo está sem som, tá, pessoal? Mas também ele é mais intuitivo. Então, com a sua válvula aberta, você coloca qualquer objeto metálico. Ele já se configurou. Fechamos a válvula. Colocamos ali por 4 segundos. Tá ok? Piscou em azul, a sua válvula está fechada. Perfeito. Está configurado. Se você configurou ele errado, você pode ficar por mais tempo apertado até que ele pisque as duas saídas e você inverteu. Tá? Então, mesmo que você teve uma configuração errada, não prestou atenção na hora da instalação, não sabia se a válvula estava aberta ou fechada, você consegue fazer essa modificação só por um tempinho a mais aí. Tá ok? Vamos lá. Então, válvulas na indústria 4.0. Tá?
você usa o protocolo de rede que você possui na sua planta. Então, isso aí você vai jogando no campo, tá? Imagina essas remotas próximo à sua área, próximo à sua rede de válvulas. Eu coloquei aqui um em cada porta, só para dizer que a gente pode colocar, né, até 8 equipamentos desse por válvula, por ilha de válvulas. Ó. E aqui a gente pode colocar outros equipamentos que ajudam a gente na preditiva. Tá? Por exemplo, como sensores de vazão de ar comprimido. Tá? Então, por exemplo, para quem utiliza painel pneumático, a gente pode ter esses valores, tá ok? Esses valores diretamente no nosso supervisório, diretamente no nosso PLC, e podendo fazer interlocks, tá? Para evitar o acionamento de uma válvula, por exemplo, sem a pressão correta do ar comprimido. Então, a gente vê aqui ó, que a gente tem uma redução muito grande, né, de cabo, a arquitetura fica mais clean, né? A gente tem uma arquitetura mais limpa, que nos ajuda na hora da manutenção, né? Vai ficar muito mais fácil para a gente fazer manutenção, tá? Aqui são alguns exemplos, tá? Eu acho que quem já mexeu com válvula no campo aí deve ter chego em algumas situações como essa. Muitas vezes a gente tem algum acúmulo, né, de matéria dentro da válvula, que impossibilita ela de fechar 100%. Com os monitores que a gente tem hoje no mercado, a gente só consegue saber que ela não fechou por completo. Aí a gente tem que ir até o campo para saber o que está acontecendo. Só que já aconteceu, né, pessoal? Já aconteceu. Né? Como dizia a minha avó, não adianta a gente chorar pelo leite derramado. Não é verdade? Então, depois que já aconteceu, não tem mais jeito. Tá? Então, com o MVQ, você consegue pegar esses valores de ângulo, né? E você consegue ter uma linha de tendência. Então, se você perceber que a válvula está começando já há um certo tempo a não fechar, nós temos o tempo dessa variação e temos a variação. Com isso, a gente consegue o quê? O tempo que vai demorar para essa válvula acabar tendo problema direto. Tá? Então, com o ângulo, a gente consegue pegar essa informação. Isso é muito bacana. Tá? Outro exemplo são as sedes, né? As sedes de vedação da válvula. Né? A gente tem aí alguns diagnósticos, por exemplo, do tempo de abertura e o tempo de fechamento. Tá? Com esses pontos, a gente consegue fazer uma preditiva do desgaste dessa sede, desculpa. Tá? Por quê? Se a gente tem muita pressão no atuador, esse atuador fecha muito rápido e a válvula dá aquele trinco no fim de curso. Isso não é legal. Tá? E a gente também tem o mesmo problema para a abertura. Não é legal que a sede fique batendo no fim de curso. Você pode estragar o seu atuador também. Então, com essa opção, você consegue saber o que está acontecendo. Se a válvula está 0 km, ela abre em 5 segundos. Então, se ela abrir em menos de 5 ou mais de 5, a gente sabe que está começando a ter algum problema. Né? Quem nunca deu uma abertura um pouco mais no filtro de ar comprimido para a gente fazer alguns testes, né? Levante a mão aí quem nunca fez, né? Então, assim, só que a gente tem que lembrar que a gente tem que voltar, tá? Então, esse é um certo problema que a gente conseguiria pegar com os diagnósticos, tá? Aí vocês me perguntam, poxa, Thiago, mas a gente tem que configurar tudo isso? Não, tá? O MVQ 201, ele está aí para isso, tá? Você clicando no modo de ensinamento, né? Você ensina o sensor e pede para ele verificar tudo para você, tá? Então, nesse vídeo aí, rapidinho, que só vai acabar o tempo, neste vídeo aqui, o nosso amigo Martin, né, na Alemanha, você clicando no Advanced Teach, tá?
o nosso sensor ele vai aprender a sua válvula do jeito que você instalou, tá ok? Vamos lá dar uma olhada no vídeo. Tá? Ele acabou de clicar, o equipamento pisca em branco, abriu a válvula, fechou a válvula, tá ok? Ele vai fazer esse ciclo por 2 vezes, para ter certeza do valor. E o legal é que nessa parte, pessoal, deixa eu só parar o vídeo aqui. Nesse mesmo ponto, ele vai pegar todos os dados da válvula. Então, qual foi o ângulo que ela parou em aberto, o ângulo que ela parou em fechado e o tempo. Então, o que a gente acabou de fazer aí para o cenário de válvulas é tipo uma assinatura de válvula, que a gente pode utilizar esses parâmetros para definir a preditiva depois, tá? Então, o MVQ faz tudo isso para você não precisa ficar configurando, tá? Neste caso, nesse exemplo, a gente usou o nosso software, né, no computador, mas a gente pode fazer isso através do PLC. Então, imagina o seu supervisório, o botãozinho de automático, abre, fecha e o TIT. Você apertando ali, vai direto para o seu MVQ, o seu sensor de válvulas, para a indústria 4.0. Tá bom, gente? Ó, infelizmente, o tempo acabou aqui e é legal ficar falando disso, só que a gente acaba, né, tendo um tempo limitado. Aqui estão os próximos webinars, tá ok? Interligando dispositivos de campo em rede ASI, também dados de processo em softwares de inteligência e sistemas de refrigeração industrial, tá? Clique nesse link aqui depois, que vai estar na nossa descrição. Clica nesse link para participar. Vamos aproveitar esse tempo de pandemia aí, que estamos muito em casa, tal. Vamos aproveitar para a gente aprender algo novo e, quem sabe, né, aplicar nas nossas plantas. Tá ok? A gente tem também as redes sociais, então fiquem à vontade aí de seguir, tá ok? E obrigado pelo apoio de vocês aí, né? Hoje para muitos aí é feriado, mas muito obrigado pela atenção de vocês, muito legal a gente poder se encontrar aí. Esse tá o meu e-mail, tá ok? Se vocês quiserem mais informações, quiserem conversar, tiver alguma dúvida sobre esse assunto e qualquer outro assunto de automação, fiquem à vontade de entrar em contato conosco, tá ok? Muito obrigado, gente, e até uma próxima aí.